Boa noite, pessoal. Já começaremos. Oi, Cassiana, Noite, Cláudia, tudo bem? tudo bom? Tudo bem, já começaremos. É aguardar o pessoal entrar. Ah, perfeito. Uhum. Mais uns minutinhos aí já daremos início. Tá certo. Vamos lá, então. Boa noite. Meu Boa nome é noite. Cassiana Cavazzani, sou advogada, né? Temos a honra de convidar a doutora Cláudia Bley também, diretora da advogada também, né? Então, hoje nós trataremos do assunto relacionado à responsabilidade civil do síndico, né? Então, a gente sabe que hoje em dia o síndico, além de ter o conhecimento ali na área específica, também é necessário um conhecimento que envolve uma área de administração, uma área jurídica também, a gestão de pessoas, que é algo muito importante, né? Sabe que hoje em dia tudo que de dar a palavra à doutora Cláudia para se apresentar, né? Daí passaremos a tratar do assunto. Boa noite, doutora Cassiana. Eu agradeço o convite, né, para conversar um pouco sobre esse assunto. É bem interessante e importante, né? Porque quando o síndico se elege, muitas vezes ele não tem nenhuma noção do que ele vai enfrentar, né? Dos desafios que ele vai entrar pela frente. Então, esse tema é bem importante, muito relevante. Eu acho que vai estar muitos síndicos têm dúvidas, né, sobre essas situações. Então, eu agradeço a oportunidade. Ah, ok. Então, o artigo do Código Civil, né, que traz o assunto relacionado à responsabilidade do síndico, é o 1348, né? Então, nós iremos explanar aí alguns tópicos, né, desse artigo. Então, um deles, que é algo que traz aí bastante questionamento, né, por parte aí dos síndicos e tudo mais, é com relação à prestação de contas, né? Então, nós sabemos que é uma obrigação do síndico fazer essa prestação de contas até de forma mensal, e a falta dessa prestação de contas ou até uma inconsistência pode gerar até a destituição dele como na figura de síndico, né? Então, gostaria que a doutora Cláudia trouxesse aí a experiência dela, né, nesse sentido com relação à prestação de contas. Trabalhar como síndico, né, é importante frisar que você vai trabalhar com principalmente com dinheiro, né, de terceiros, dos moradores, né? Então, o que também importa muito para os moradores é como esses valores estão sendo aplicados. No que o condomínio efetivamente está gastando os recursos de cotas condominiais. Então, é importante que o síndico seja muito organizado e siga todos os trâmites numa contratação de serviço, né? Que ele cuide com a contratação, com a parte de contratos, orçamentos, nota fiscal, a gente sempre orienta, né? E que ele componha mensalmente, junto com o contrato, todas as despesas que foram pagas, né? Então, a administradora, ela já faz esse trabalho, o síndico, né? Auxilia o síndico a montar esse balancete, que é um balancete de receita e despesa, que vai mostrar exatamente
tudo que entrou de taxa condominial e todas as despesas que saíram. E todas as despesas devidamente comprovadas. Isso que é muito importante. Então, isso leva muitas vezes à destituição do síndico, a falta de transparência. Então, a gente trabalha com maior transparência possível. Além do balancete físico, né? Agora também tem a pandemia e até antes, a gente já disponibilizava em sistema também a via digital, para que todos os moradores tenham acesso às contas do condomínio, que foi pago efetivamente. E também muitos condomínios relacionam também no boleto tudo que foi pago no mês anterior. Então, essa prática evita que o síndico tenha questionamentos acerca da gestão dele, evitando uma possível pedido de destituição ou uma ação de prestação de contas, ao qual vocês já trabalham com vários nesse sentido, né, doutora? Isso mesmo. Inclusive no escritório a gente tem aqui algumas ações nesse sentido, né? Onde foram apresentadas algumas inconsistências na prestação de contas, né? Algumas irregularidades e chegamos à via de fazer essa ação de prestação de contas, né? Então, o que a gente percebe é quando o síndico não apresenta efetivamente essas contas, né? Então, ele pode ser destituído até conforme o artigo 1349 do Código Civil, que prevê, né, mediante a votação em assembleia da destituição dele, né? Então, por isso que se faz muito importante essa efetiva prestação de contas, né? E o que a gente percebe é que quando ocorre essa reprovação, né, com relação à prestação de contas em assembleia, quais as medidas, né, que geralmente a gente vem a indicar para que sejam tomadas? Que o síndico, é concedido um prazo para que o síndico venha a fazer uma nova prestação de contas mais consistente, né? Geralmente é concedido um prazo aí de uns 60 dias no máximo para ele fazer essa nova apresentação de contas. Caso ainda apresente alguma inconsistência, não seja aprovada pelo Conselho Fiscal ou pela própria Assembleia, geralmente é contratada uma empresa de auditoria, né, onde a mesma fará as análises, verificações, para que realmente venha apurar se realmente essa inconsistência, essa irregularidade ainda efetivamente ocorre. Se efetivamente for demonstrado através dessa perícia, é concedido ainda uma resposta ao síndico, né, ao administradora, para que ele venha fazer de forma efetiva, né, uma justificativa ou que venha ressarcir o condomínio de eventual, vamos dizer, desvio ou irregularidade de valores, né? E caso não ocorra essa devolução, né, eventualmente de valores a que o condomínio tem direito, aí seria proposta essa ação de prestação de contas, né, que seriam em duas etapas. Primeiramente, a ação é proposta requerendo que o juiz determine a prestação de contas pelo condomínio, né? O juiz pode requerer uma perícia judicial para que sejam apurados, né, eventuais valores. Só que assim, nesse primeiro momento, o que se requer é a sentença para que o condomínio preste as contas. Após efetuada a prestação, pode ser feita essa perícia judicial, né, para apuração de eventuais valores a serem restituídos ao condomínio. Então, seria essa ação de prestação de contas em duas etapas. E, infelizmente, né, acaba sendo corriqueira, né, essa situação, quando não é contratada uma empresa idônea, uma administradora idônea, ou até o próprio síndico, né, então isso acaba acontecendo, né. Exatamente, é importante que o conte com essa assessoria, possa elaborar esse balancete mensalmente e tenha a segurança de que ele tem toda a documentação completa e que ele não vai sofrer questionamento futuro, né? Sim, exatamente. Então, outro assunto que a gente acredita assim, ser bem pertinente é com relação ao seguro obrigatório, né? Que a gente vê que o próprio artigo 1348, ele determina, né, a obrigatoriedade do síndico ao contratar esse seguro. Gostaria que você trouxesse aí informações com relação a isso. Essa também é uma dúvida recorrente do síndico que
não tem, né, muita experiência e assumiu o condomínio é com relação à contratação do seguro. A gente costuma dizer, a contratação é obrigatória. Então, como ela está prevista em lei, não cabe ao síndico passar por assembleia, né? Então, não depende de aprovação dos moradores. Inclusive, já existe também estabelecido em lei o mínimo, né? A cobertura mínima que o condomínio precisa ter. Aí pode colocar coberturas extras, né? A própria seguradora já informa, né? Mas pelo menos o mínimo precisa ser contratado. E o síndico, ele não precisa passar essa situação. Então, ele sozinho vai respaldar o condomínio. O que a gente costuma citar, né? Por exemplo, aquele caso que teve do apartamento que pegou fogo, né? Que foi bem divulgado na mídia, aquele imóvel no Água Verde, né? Isso mesmo. Ela foi fazer uma manutenção de limpeza no estofado, impermeabilização, né? E acabou tendo um acidente fatal com vítimas, né? Quando houve esse acidente, se o condomínio não tivesse o seguro, como que esse síndico seria responsabilizado? Veja, teve problema nos elevadores, tiveram problemas na estrutura do prédio, o prédio teve que ser evacuado, ou seja, todas as pessoas foram para hotéis. Então, como que trabalharia isso sem o seguro? O síndico sofreria, com certeza, uma ação por conta dessa omissão na esfera civil e até na esfera criminal. Então, esse ponto do seguro, a gente toma muito cuidado de informar o síndico, e o síndico que não faz, a gente pede que finalize para nos explicar de eventual responsabilidade. Então, todos os nossos síndicos são orientados quanto à obrigatoriedade do seguro, né? Ah, sim, muito importante. E assim, conforme você comentou, né, que não é necessário passar por assembleia, né? A partir do momento que seja contratado ali as cláusulas, né, necessárias, né? Claro, às vezes, eventualmente, o síndico deseja contratar alguma cláusula com uma cobertura num valor muito mais expressivo, daí sugere-se passar por assembleia, mas via de regra não é necessário, né? Então, isso realmente, esse caso do que aconteceu no Água Verde, realmente, se não houvesse, né, essa questão da cobertura do seguro, com certeza traria responsabilidade aí na esfera civil e criminal, né, para o Sim. síndico. Então, isso... Até aproveitando, doutora, para esclarecer, existe muita dúvida dos moradores do seguro predial, né, que é da área comum, e do seguro das unidades. Então, muitas pessoas que financiam o imóvel, junto no financiamento já existe o seguro MIP, né, que é o por morte e invalidez permanente. Esse, ele faz parte do seguro da unidade. Da unidade. Então, na questão do condomínio é da área comum. Então, o seguro interno, ele não exime a necessidade do seguro na comum, tá? Então, isso são duas coisas diferentes. Então, até eu vi que teve uma dúvida ali, são situações diferentes. Tem que ser feita a contratação do seguro condominial e o morador, se quiser, faz também a contratação para a sua unidade. Daí. Que seria opcional, né? No caso, o morador contratar o seguro individual para sua unidade, né? Mas essa condição do seguro do condomínio é realmente obrigatório, né? Isso, Conforme nós explanamos. Muito relevante essa sua colocação, né? Outro ponto que nós achamos relevante tratar é com relação à inadimplência, né? A parte da gestão da cobrança. Então, uma das responsabilidades do síndico também é essa questão da recuperação do crédito, né, com relação às parcelas aí das taxas condominiais que não são adimplidas nas datas, né, avançadas. Então, isso é uma obrigação do síndico também. Então, nós temos aí essa parceria com relação a essa parte da cobrança. Gostaria que você explanasse para nós. A RT administradora faz essa parte também dessa cobrança inicial nos primeiros períodos em que as parcelas estão inadimplidas e depois é repassado para nós. Aí eu explico aqui, né, a parte jurídica. Passo a palavra, então, doutora. Então, assim, o condomínio ele vai sobreviver do quê? Só das taxas de condomínio, normalmente. Às vezes, ele tem também aluguel
de alguma área comum, antena, mas basicamente é uma divisão de receita e despesa. Então, a inadimplência se torna um problema para o síndico, né? Porque ele precisa a contratação de seguro, o pagamento das despesas funcionárias e não tem recurso. Então, o síndico ele é obrigado também, por força de lei, a acompanhar a inadimplência dessa cobrança. Então, o síndico não pode ficar, vou ficar tranquilo, quem pagou, pagou, quem não pagou, não. Infelizmente, não é dessa forma. Então, a gente presta essa assessoria no sentido de ligar para os moradores pedindo o pagamento, encaminha a notificação administrativa, segue todo aquele protocolo para viabilizar o pagamento, porque a nossa intenção é o recebimento, né? E no caso de realmente persistir a inadimplência, aí encaminhar para o nosso escritório parceiro, que é a Feira Jorge, que vai fazer a cobrança judicial. E os honorários são por conta do próprio inadimplente. Então, é importante também porque a gente não onera o condomínio com uma despesa de contratação de escritório jurídico, né? Então, o condomínio tem essa facilidade. E aí, nessa oportunidade também, ele pode fazer acordo, enfim, aí vocês que trabalham na parte do condomínio, né? Mas a gente dá essa assessoria para o síndico para evitar justamente que o condomínio tenha uma situação financeira deficitária e acabe dando quem paga em dia. Justamente. Quando é tentado, então, via administradora, né, e não obtém êxito, é repassado para nós aqui. Então, a gente tem uma equipe especializada também nessa parte de cobrança, é tentado cobrança via telefone, WhatsApp, notificação extrajudicial, né? Caso realmente se torne infrutífera essa cobrança, aí sim é proposta uma execução, né, na esfera judicial para que seja recuperado aí esses valores provenientes das taxas, né, acrescido de juros, multa e, como você relatou, os honorários são pagos pelo condômino inadimplente, não onera o condomínio, né, e também há uma tranquilidade com relação ao condomínio pelo fato dele vai fazer a gestão, de certa forma, porque a gente presta serviços via acompanhamento por informações mensais, né, periódicas, que são repassados com relação a relatórios, né, das cobranças efetivadas. O repasse desse recurso também já é feito, né, imediatamente aí aos condomínios. Então, o condomínio ele acaba tendo uma tranquilidade com relação a isso, né? Sabe que essa gestão está sendo executada e de uma forma proativa, né? Muito importante essa situação também. E o que nós... Pode falar. Aproveitando o gancho, eu vi que chegou também uma dúvida. Eu posso perder meu imóvel em virtude de taxa condominial? É uma dúvida que o morador tem. E realmente pode sim, né? Está mais sério o processo de cobrança de taxas condominiais. No passado era realmente bem moroso, agora o processo é muito mais rápido, né, doutor? Sim. Explicar. E IPTU, taxa de condomínio, quem responde é o próprio imóvel. Então, o imóvel, independente, né, de qualquer situação, de morte ou de caso de venda, essa dívida vai acompanhar o imóvel. Então, isso mesmo. Ele tem garantia dessa dívida. Então, pode perder? Pode sim. Pode sim. A gente teve vários casos já de o imóvel ir para leilão, ele é arrematado, a dívida de condomínio é quitada e o novo proprietário que arrematou vai ficar com o imóvel. Então, é uma situação que realmente os moradores têm que tomar cuidado para não cair bola de neve e fazer, né? Justamente, não tem como se arguir uma impenhorabilidade, porque embora possa ser o único bem da pessoa, não, neste caso não pode ser aplicado como bem de família, né? Porque realmente a dívida proveniente de taxas condominiais pode sim o imóvel sofrer essa execução, e a gente sabe que sofre, e se não for liquidado, vai perder realmente o imóvel, como a doutora ressaltou, né? E a gente vê que, infelizmente, acaba ocorrendo mesmo, né?
Exatamente. Então, outro tópico que nós achamos aí relevante é com relação até ainda, né, nesse assunto da inadimplência, a questão do dano moral, né? Porque o que acontece? Às vezes o condômino inadimplente, ele quer utilizar uma área comum do condomínio, ou às vezes ele pode ser exposto a uma situação vexatória com relação ao nome ser exposto, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, passar a palavra para você explanar essa questão e depois eu retomo, né, trazendo alguns casos aí práticos que a gente tem com relação a isso. Exatamente, a gente toma muito cuidado nesse sentido. Alguns síndicos nos perguntam, é justo o morador que não está pagando condomínio usufruir da área comum? Então, assim, a gente não pode, infelizmente, dar uma coisa com a outra, né? Sim. A dívida não impede o morador de utilizar a área comum. Então, a gente sempre, isso pode ser um problema até de... Então, outro cuidado que a gente toma também é essa questão da exposição. Então, quando vai no balanceamento, a gente procura colocar a unidade e quem tem acesso à inadimplência é o síndico e o conselho, né? Até comentar ou colocar que existem moradores inadimplentes, mas nunca nomeá-los, né? Para evitar a situação de constrangimento. Então, esse cuidado o síndico tem que tomar para que não reverta contra o próprio condomínio ou contra o síndico essa questão da exposição da inadimplência. Né? Isso é bem importante. Isso mesmo. Inclusive, eu participei de uma assembleia num condomínio que a gente presta serviços e foi alterado o regimento interno e foi incluído, né, uma cláusula na qual constava que o condômino inadimplente, ali, agora eu não lembro exatamente se com 2 ou 3 parcelas, ele não teria direito à utilização da área comum. Então, quando realmente consta essa condição no regimento interno ou na convenção coletiva, aí o condomínio ficaria mais resguardado com relação a uma eventual demanda judicial requerendo dano moral nesse sentido. Caso contrário, a nossa sugestão e indicação é realmente para que não haja essa proibição, né? E com relação ao nome do condômino, né, que está inadimplente, com relação às taxas condominiais, embora seja um exercício regular do direito, né, essa questão até da divulgação, assim, do nome, da unidade, mas a nossa indicação é realmente para que não ocorra, né, essa divulgação do nome e tudo mais, para se evitar uma situação vexatória, né, que possa causar aí o dano moral. Então, outro assunto aí que nós achamos relevante é com relação a controle da legalidade, né, do trabalho, com relação aos funcionários e tudo mais. Então, eu gostaria que você explanasse, né, quais são os cuidados que a ART, administradora, tem com relação a essa parte de evitar litígios, demandas judiciais em face de alguma negligência do síndico com relação à contratação de funcionários e tudo mais. Sim. Até teve mais uma pergunta, eu não sei se a gente vai deixar para o final, que é com relação ao inadimplente não poder votar, né, doutora? Tem aquela questão do Código Civil, que ele proíbe, né, a votação, porém, a gente, como administrador, a gente toma muito cuidado para não pôr o morador, principalmente numa assembleia. Então, qual que é a nossa orientação? A gente, às vezes, quando é possível, um condomínio pequeno, a gente informa discretamente que é aberto, né? Senão, a gente faz a assembleia normalmente, a gente só não vai computar a adimplência. Então, ele pode levantar a mão e tudo, só que o síndico, o secretário, o presidente da mesa vão saber, pela inadimplência, que a cidade não teria direito de voto, né? Então, só esclarecendo ali a dúvida com relação a esse ponto, né? Ah, sim. E com relação à parte de contratação, a gente também procura assessorar o síndico com relação à questão dos funcionários,
justamente para cumprimento de toda a legislação, com relação a impostos, recolhimento dos impostos, né? Então, essa parte toda a administradora faz. É importante que o síndico tenha assessoria, porque até a doutora pode explicar das retribuições ali, né? São obrigatórias, o síndico pode até incorrer num crime, até na parte criminal também, pelo não recolhimento correto dos impostos, né, doutora? Isso mesmo. O que acontece, né? O que pode vir a acontecer? O condomínio reter ali o valor proveniente da contribuição previdenciária do funcionário e não fazer o repasse ao órgão competente, não efetuar o pagamento das guias. Então, isso pode gerar uma responsabilização na esfera civil e criminal também, né? Então, isso é assunto muito sério e é muito importante ter aí uma assessoria nessa parte, né? Na função aí da administradora, né? Fazendo esse papel aí dos recolhimentos devidos, dos impostos, os contratos de trabalho, quando é um prestador de serviços também efetuar um contrato de prestação de serviços, ter tudo arquivado, né, os contratos, os comprovantes de pagamento para se evitar uma futura demanda, né, trabalhista ou até uma ação indenizatória, né, desses prestadores. Então, a gente sabe que mesmo fazendo tudo corretamente, a pessoa pode vir a propor uma ação, porém, tendo todos os documentos, as comprovações, o êxito se torna bem irrisório, né, com relação a isso. Exatamente. Sendo funcionário próprio do condomínio, que a gente chama de funcionário orgânico, a gente toma todo o cuidado nos recolhimentos, da questão dos custos, enfim. E quando é funcionário terceiro, Acho que está travando um pouquinho. Para verificar se a empresa é idônea, a gente acompanha mensalmente dos para que o condomínio vale os benefícios, né? A gente também recebe muita dúvida do síndico com relação ao que ele tem que pagar, né? Às vezes, qual convenção ele tem que seguir. Então, a gente tem todo o cuidado. Às vezes, é um condomínio novo, observa que tem alguma irregularidade na contratação, está travando ela. Para evitar tá travando, né? Acho que é o seu que está travando. Não sei se é alguma conexão aí. Acho que agora retornou ao normal. Retornou, então eu vou repetir essa parte da questão da contratação. Então, a gente busca fazer uma análise bem detalhada quando é uma contratação terceirizada, porque a obrigação do condomínio continua existindo, né? Caso a empresa principal não cumpra, o condomínio é responsável subsidiariamente, né? Então, tem que cuidar com essa parte também. Então, esse recolhimento de impostos é muito importante e a questão também de saber qual convenção seguir, quais são os benefícios. Tudo isso precisa ter uma assessoria contábil. No mínimo, o síndico tem que contar com isso, né? E hoje a gente já tem o e-social para transmitir as informações. Então, tem que ter tudo devidamente correto para ter um tipo de problema. Ok, isso mesmo. Outro tópico que nós achamos relevantes é com relação a obras que eventualmente venham a ser realizadas pelo condomínio, né? Então, existem vários tipos de obras, né? Algumas requerem aí aprovação em assembleia, outras não. Então, algumas são denominadas voluptuárias, que são as obras mais com relação à estética do condomínio, né? Algo mais no intuito de recreação. Esse tipo de obra, ela requer, sim, aprovação em assembleia e necessita de 2/3, né, de aprovação para que possa realmente ser executada essa obra.
Além das voluptuárias, também existem as úteis, né? Que seriam obras não tão emergenciais, mas que vão trazer um benefício aí para o condomínio. Esse tipo de obras úteis realmente também precisam de aprovação em assembleia. As únicas que realmente não requer aprovação em assembleia são as obras emergenciais, né? Por exemplo, o portão queimou, o elevador queimou, então algo que o síndico, a administradora, tem que tomar uma providência imediata quanto a isso. Então, esse tipo de situação não requer aprovação na Assembleia. Lembrando que sempre, mesmo que sejam obras urgentes, requer a prestação de contas, né? Então, a realização de orçamentos, a comprovação dos gastos efetivos. Então, a prestação de contas sempre está presente aí na função do síndico. Exatamente, doutora. Então, assim, mesmo que seja uma obra emergencial, né? Nesse caso, o síndico às vezes não tem por conta do horário, enfim, ele vai contratar, tem os 3 orçamentos. Nos demais casos, a gente sempre orienta que tenha no mínimo 3, né? Então, assim, quanto mais orçamento o síndico conseguir, a gente orienta, tem um setor só buscando e auxiliando o síndico nesse sentido. Então, a gente também faz a análise jurídica dos contratos, né, para ver se o contrato está adequado. Mesmo assim, ainda eventualmente, mesmo tirando todas as certidões negativas, isso não nos dá 100% de certeza de um eventual problema, mas minimizem muitos riscos na contratação, né? Então, nesse sentido que a gente trabalha também, muitas vezes em parceria com a parte jurídica também, para poder analisar principalmente essa parte de contratos, né, que é muito importante. Isso mesmo. Tem uma pergunta ali com relação à alteração de regimento interno, né? Se requer presença de advogado, administradora. Na verdade, não há essa necessidade, né? Precisa sim ser levado à Assembleia e ter ali um quórum de aprovação, né, doutora Cláudia? Isso, a questão do advogado é importante pela questão de saber o que vai aprovar, se isso é legal, né? Porque às vezes acontece, isso a gente já recebeu muitos casos, né? De um regimento interno desatualizado, uma convenção dada totalmente contra o que já estabelece o novo, que não é mais tão novo, né? O Código Civil. Então, assim, se o condomínio se propõe a fazer, não é obrigatório, mas é muito importante que passe por uma assessoria jurídica, para que eles possam avaliar, para que o advogado possa exatamente os pontos que não vão se contrapor, né, com relação à legislação e também na hierarquia de convenção e regimento interno. Então, nesse sentido, é interessante. E é obrigatório passar por assembleia, e a alteração de convenção, ela tem quórum específico. Então, é uma tarefa bem rápida, síndico já conseguiu fazer em vários condomínios, mas tem síndicos que sabem da dificuldade que é. A gente, às vezes, tem que coletar assinatura por assinatura, porque precisa de um quórum bem relevante para se mudar uma convenção de condomínio. Não é impossível, mas tem que ser feito com todo esse cuidado para não ter que não vai ser aplicado na prática, né? Sim, com certeza. Outro assunto que a gente acha relevante é com relação assim, à prevenção a acidentes, né, de funcionários no condomínio. Então, uma das obrigações do síndico também é essa questão de garantir aí uma segurança, né, para prestadores de serviço e para funcionários, né? Quais são os cuidados aí que a administradora tem com relação a essa condição? A questão das obras em condomínio, elas são bem delicadas. Existe todo um normativo previsto, né, que as empresas precisam cumprir. E, às vezes, no intuito da empresa economizar, ela acaba não cumprindo essas regras. E aí que mora o perigo, né, de termos um acidente, algo, e o condomínio
não acabar sendo responsabilizado em conjunto com a empresa. Então, o cuidado maior é com os EPIs, né, que se utilizam todos os equipamentos de segurança. Seguro, a gente recomenda muito que todos os funcionários que estão trabalhando no condomínio tenham seguro, né? Então, assim, é uma série de requisitos que a gente busca cumprir para evitar, porque às vezes um simples serviço de calha, uma coisa assim, já aconteceu, da gente ficar sabendo, da pessoa se acidentar e aí vira um problema enorme para o condomínio, né? Então, o condomínio de contratante pode ser, às vezes, réu numa ação sem ter, né, uma responsabilidade. Então, o síndico também tem que ter esse cuidado no momento da contratação, é bem, bem importante. Sim. Outro assunto que a gente ponderou bastante aí até, né, para trazer é a questão de como se dá essa comprovação, essa responsabilidade do síndico, né? Então, o que acontece? Essa responsabilidade é uma responsabilidade subjetiva, né, que nós chamamos no direito. Então, ela requer a comprovação da culpabilidade do síndico, né, para que gere o dever de indenizar. Então, não é simplesmente, eu estou pleiteando, eu vou receber por aquilo. Não, tudo deve ser comprovado, seja na questão da prestação de contas, alguma negligência tomada por ele, ou até uma situação de dano moral, tudo requer a comprovação. Então, é importante nós trazermos isso, que é o que traz, né, o ordenamento jurídico no artigo 186, artigo 927 do Código Civil, né, que para que se gere essa responsabilidade é necessário obter a comprovação, né, da culpabilidade dele, né, então é importante, né. Isso. Às vezes, quando a gente faz uma assembleia de eleição de síndico, a gente costuma repassar todo esse artigo antes, né, para que os candidatos estejam bem cientes da responsabilidade. E muitos acabam desistindo, eu não quero mais ser síndico porque é muito problema. Na verdade, se o síndico seguir isso, todas essas recomendações, se tiver uma assessoria, como eu falei, no mínimo uma assessoria contábil ali, vai ter o respaldo e não vai ter esse tipo de problema, né? Então, assim, como a doutora falou, precisa existir uma ação para responsabilizar o síndico por eventual omissão, né? Não é assim, eu não gosto do que o meu síndico está fazendo, ou meu síndico está roubando, aí aqueles comentários que a gente escuta, que a gente fala nos bastidores, né? Tem que tomar cuidado, também pode reverter contra a pessoa que fala, né? Tudo tem que ser comprovado, o síndico tem que ser, sofrer uma ação que vai dizer que ele foi responsável, ou melhor, irresponsável naquele caso, né? Então, o síndico também não precisa ficar assim, é só uma questão de uma boa administração e se atentar a cuidados. Sim, uma gestão clara, transparente, né? E muito importante com o auxílio de uma empresa para poder auxiliá-lo, né? Que são muitas tarefas, né? Que compete ao síndico, né? Outro assunto aí que vamos trazer é com relação até à pandemia, né? Da Covid-19. Então, a gente sabe que há uma flexibilização, há uma modificação com relação a trabalhos, né? Via home office, aulas online. Então, com isso certamente gera aí transtornos, eventuais transtornos mais corriqueiros do que anteriormente aconteciam, né? Então, o que a gente percebe é que hoje em dia há a necessidade de uma responsabilidade social do síndico também, né? Com o fim de dirimir esses conflitos, como as pessoas estão muito mais em casa, sejam os adultos em home office, como as crianças em aulas online. Então, um apartamento que ficava aí durante o dia vazio hoje está sendo habitado, né, continuamente, né? Então, isso certamente gera mais conflito. Então, a gente se percebe aí que há essa necessidade de uma responsabilidade social do síndico com relação a meios de prevenção, higienização, com relação a isolamentos de área comum. Inclusive, a gente analisando aí algumas ações já existentes
com relação a até dano moral de profissionais de saúde que estão sendo expostos a situações vexatórias pelo fato de poder contaminar, né, pessoas, né? Então, as situações muito complicadas aí nesse período, né? Gostaria que você trouxesse aí algumas situações nesse sentido. A pandemia, né, trouxe diversas mudanças e os condomínios foram aos poucos se adaptando, né? Então, a preocupação do síndico, a primeira preocupação dele é com relação deve ser, né, com relação à segurança dos moradores. Então, assim, ele pode sim, ele tem autonomia para fechar a área comum, né? Porque é uma decisão dele, porque se de repente ocorrer uma contaminação em massa, que a gente chama, né? Sim. O síndico pode, inclusive, ser responsabilizado porque deixou aberta a área comum. Então, a gente já recomenda que sim, que seja, ou a área comum seja fechada, ou seja flexibilizado, com horário, agendado, para que se garanta a limpeza e a saúde dos moradores. Então, o síndico também tem que buscar colocar álcool gel disponível, todas essas recomendações que a gente escuta, né, que a mídia vem propagando, a gente pede que o síndico siga também essas recomendações, inclusive com o uso obrigatório de máscaras na área comum. Então, é uma situação que inclusive multa para quem não cumpra, né? Então, o síndico, com a pandemia, ele teve muito mais autonomia para ele poder trabalhar esse tipo de situação, né? Então, ele pode multar, ele pode cuidar da comunidade para que esse tipo de situação não aconteça. Agora, como que a gente vem trabalhando com relação ao barulho? Realmente, a gente teve, vocês sentiram também, logo no começo, teve muita situação da gente precisar notificar e quase chegar, umas até em vias judiciais. Por quê? Algumas pessoas estão trabalhando em casa e precisam do silêncio. Outros estão em casa justamente fazendo barulho. Então, a gente entrou aí em um conflito que gerou muito problema. Então, como que a gente tem buscado isso? A primeira forma que a gente tenta é sempre uma composição amigável. Então, tem condomínios que a gente busca, inclusive, horários, né? Tem morador que precisa realizar uma obra, tem condomínios que nós administramos que a gente marcou segunda, quarta, sexta, de tal horário a tal horário você realiza a tua obra, coincidindo com o horário que a vizinha faz as suas teleconferências, que ela trabalha no judiciário. Então, a gente precisou fazer essa composição, porque ou um não ia trabalhar, ou o outro não ia conseguir prosseguir com a obra, né? Então, a obra também é uma questão de dúvidas, né, dos moradores. Eu sou obrigada a parar a obra, como fica? A gente tem orientado no seguinte sentido. A obra que é necessária, então eu estava com uma obra em andamento, eu preciso para me mudar, é algo urgente, essa obra a gente permite que continue. Agora, é uma obra que tem como esperar uma reforma, algo nesse sentido, a gente pede que aguarde, pela segurança de todos, né? Porque vai ser um trânsito de moradores no condomínio, de prestadores no condomínio, que muitas vezes pode trazer risco para os demais, né? Então, para a gente tem mediado desta forma, sabe, doutora? Sim. Inclusive, teve uma promulgação da Lei 14.010, né, de 10 de junho de 2020, no artigo 12, ela deu providência ali com relação à assembleia virtual em condomínios, né, devido a essa situação da pandemia, inclusive onde pode ser arguída alguma situação de destituição de síndico nesse momento de pandemia e tudo mais, né, inclusive, mesmo nesse período de pandemia, se faz necessária aí essa questão da prestação de contas, né, então eu queria que você nos relatasse aí
como que se está funcionando essa situação das assembleias virtuais e nos condomínios onde existem pessoas idosas que às vezes não têm acesso a essas mídias, aplicativos para poder participar, ou pessoas às vezes que não têm acesso a essa mídia, né? Como que ela faria para participar caso ela tenha esse interesse? Como que está sendo realizado esse trabalho? Com relação Hum. com relação à pandemia, né, é obrigado que seja obrigatório, né, que seja realizada através dos meios digitais, para evitar também a propagação do vírus. Então, nós já estamos trabalhando desde o início da pandemia com as assembleias digitais que têm dado certo. Em condomínios onde existem mais idosos que não têm acesso aos meios digitais, a gente costuma no condomínio da festas para que quem não tem acesso consiga participar. Mas aí nós estamos falando de 5, 6 pessoas com ambiente bem arejado, máscara, álcool gel, espaçamento. Então, assim, o ideal é que a pessoa faça pelo computador, pelos meios digitais. Se ela não conseguir, aí sim a gente tem essa ferramenta, né? E também a gente só vai fazer as quando realmente é urgente e é necessário. O que é possível aguardar, o que é possível fazer através de formulários, através do nosso site, onde as pessoas votam, a gente tem feito dessa forma, para evitar o contágio e estar o mais tranquilo possível por essa situação de pandemia. Ok. Então, o que a gente tem ouvido também, alguns questionamentos de síndicos, é com relação ao fechamento da área comum, que nós até já explanamos isso, né? Então, o próprio artigo 1348, no inciso 5, determina ali que é função do síndico preservar também a questão da conservação, a área comum do condomínio, né? E a gente tem outros ordenamentos jurídicos, aí o decreto de 6 de 2020, né? O qual determinou aí o país no estado de calamidade pública. Nós temos aí também, né, para corroborar esse assunto de que o síndico possui essa autonomia, por mais que não ocorra a assembleia, ele tem essa autonomia de fechar as áreas comuns, porque inclusive, conforme a doutora comentou, se houver aí uma proliferação em algum condomínio por uma negligência do síndico, ele pode responder criminalmente, até conforme artigo 2007 e 2008, né, do Código Penal, por não ter evitado a propagação de uma doença, né, de uma doença contagiosa, né. E a gente vê aqui ordenamentos com relação a decretos municipais, o decreto 421 de 2020, 407 de 2020, né? São esses decretos municipais que tomaram aí providências com relação à pandemia, decretos estaduais, o 4.317, o 4.692 também que vieram regulamentar nessa situação, a lei federal também 13.979 de 2020, né? Que também dispõe dessas medidas de segurança. A medida provisória 926 de 2020 também trouxe aí algumas medidas. O decreto 10.282 de 2020 também. E algo interessante é a lei 20.145 de março de 2020, aonde determina ali essa questão da violência doméstica, né? Que, infelizmente, nessa época de pandemia, a gente vê que houve um aumento, né? E que realmente se faz necessário a denúncia. Então, isso já está preconizado em lei devido ao aumento nessa situação da pandemia, né? Exatamente. Então, até com relação ali que a gente abordou, né? A gente tenta uma composição nos casos de barulho e tudo mais. Mas se o morador se exceder, principalmente com relação a festas, isso tem acontecido muito, porque não é para ocorrer esse tipo de situação, aglomerações, enfim. Então, o síndico também tem autonomia, ele vai ficar, até chamar as autoridades para, eventualmente, parar com o evento, enfim, né? Então, o síndico tem essa autonomia e a gente também presta assessoria jurídica nesse sentido, né? De através de uma ação
ter que coibir o morador a não praticar esse tipo de situação que vem por todos, né, ao risco de proliferação da doença. E essa situação também da violência doméstica foi bem divulgado pela mídia e tudo, porque realmente aumentou muito com relação à pandemia, né? E o síndico agora também tem um papel importante. Cabe a ele fazer a denúncia, né? Então, agora o síndico tem mais essa responsabilidade. Então, o síndico não Sim. pode permitir que ele souber de uma situação dessas. Então, ele vai entrar com a polícia que, dentro das atribuições dele, não vai identificar, né, doutora, o síndico que ligou, mas ele precisa fazer essa comunicação formal se ele souber da violência doméstica, né? Ok. Então, vamos agora responder algumas perguntas aqui que não respondemos no decorrer. Uma da doutora Zilda, que ela questiona a questão de animais, né? Como fazer para se deliberar sobre essa questão de animais no condomínio, né? Qual seria o quórum, né, para fazer essa alteração? Então, eu entendo, depois passo a palavra, que tudo depende da convenção coletiva do regimento interno, né? No caso de ter uma proibição ou uma delimitação de utilização de área comum para animais, né, domésticos, tudo requer aí o que constar no regimento interno ou na convenção coletiva. Passo a palavra para a doutora explanar sobre isso. Isso. Os animais também é outra situação que eles estão cada vez mais presentes no cotidiano do morador. É difícil encontrar muitos animais domésticos, né? Então, aonde que entra a situação? Onde o animal está prejudicando ou atrapalhando a boa convivência. Então, se o animalzinho for de pequeno porte, estiver dentro de casa, não estiver exalando odor e não fizer barulho, não vai ter problema nenhum. O problema vai começar se ele sair comum, sem focinheira, se ele sair e vier a sujar, pôr em áreas que não são destinadas a pets, porque os condomínios já têm a área pet. Então, assim, nesse caso, aí o morador vai ser multado, e aí sim pode até chegar ao caso de pedir para o animal ser retirado. Agora, com relação ao que diz a convenção, algumas convenções mais antigas que proibiam os animais, essa já é a caso que eu comentei, ficou defasada, porque vários julgamentos já foram favoráveis aos animais. Então, o animal ele é permitido, sim, desde que ele não cause nenhum problema e nenhum constrangimento aos demais moradores, né? Então, isso é uma situação que está sendo tratada dessa forma. Então, tá bom. Então, tiveram outras perguntas que, infelizmente, pela questão do tempo, né, nós não conseguiremos responder, mas tentaremos responder individualmente aí, as pessoas que perguntaram. Agradeço, doutora Cláudia, né, a sua presença aqui, muito esclarecedora, anos de experiência aí que você tem com relação à gestão da empresa, né, a sua experiência, agradeço muito a sua presença aqui e a de todos que compareceram também aí na nossa live. Eu agradeço também a oportunidade de conversar com vocês, foi muito bom explanar um pouquinho, né, da nossa experiência de administração, e eu fico à disposição em outras oportunidades, com outros temas, a gente pode voltar a conversar. Obrigada, Ok, doutora. muito obrigada, boa noite. Até mais, boa noite. Até. Até.